Jeremias capítulo 8, versículo 18 ao versículo 22. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos de estrangeiros. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto, e espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um culto público, Pai. Muito obrigado por mais um culto de gratidão a Ti. Obrigado pelos louvores até agora entoados. E nós vamos te clamar aqui que o Senhor nos abençoe a ponto de aprendermos Tua palavra. Usa o pastor José Maria que vai trazer agora a palavra, que nosso coração e nossa mente estejam cativos à Tua palavra, Senhor. Repreenda todo o mal e glorifica Teu nome, edifica a Tua igreja, salva as almas perdidas, Pai, por amor do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, querer nortear minha palavra, minha fala, minha breve homilia sobre a seguinte temática: bálsamo de Deus para um mundo ferido. E é nessa necessidade do bálsamo de Deus que a gente tem que chorar. Não é uma época da igreja se alegrar, mas é uma época da gente prantear. E você pode dizer: por que, pastor, a necessidade do pranto? Porque quando há um pranto verdadeiro, há de fato um quebrantamento de Deus no povo. E quando há um quebrantamento no povo de Deus, há a manifestação do Espírito, o avivamento, que resultará em cura, em salvação, em libertação e toda sorte de transformação para os que estão de dentro da igreja e para os que estão de fora da igreja. Se nós atentarmos à leitura que lemos juntamente com nosso irmão, nós vamos ver, meus queridos, que esse contexto fala do profeta Jeremias, um profeta que era rotulado como profeta chorão, e que se lamentava na ocasião pela situação caótica que Sião passava. E ele questionava algo muito interessante, dizia: olha, porventura não há bálsamo em Gileade? Não há médico em Gileade? Será se Deus verdadeiramente está em Sião? Eram os questionamentos de Jeremias. Ele disse: se de fato tem bálsamo, tem médico em Gileade, Deus é de fato o Senhor de Sião, porque há uma precariedade para com o povo de Sião. E automaticamente, se existia uma decadência em Jerusalém, se existia uma decadência de fato em Israel, como estariam as nações que de fato não serviam ao Senhor? E aí eu queria frisar a vocês a ponto de algo introdutório, preliminar para você, meus queridos, é que a igreja tem como obrigação de ser instrumento de cura para os que estão lá fora. Eu fico pensando quantos crentes se comportam nessa pandemia. Eu não estou mandando ninguém ser imprudente, eu não estou mandando ninguém ser insensato, mas muitas vezes você conversa com crente e com descrente. O descrente parece que tem mais fé do que o crente. E a gente tem que mostrar para o mundo que de fato estamos vivendo um momento difícil, sim, mas existe um Deus que está no comando de tudo. E no comando de tudo está no comando da minha e da sua vida. E é isso que a gente tem que passar para as pessoas, não de forma superficial, mas como eu dizia hoje ao irmão da igreja central por telefone, a gente tem que ter nossa própria experiência para com Deus. Eu mais uma vez estou sendo marcado em minha vida ministerial nessa pandemia, porque eu, como homem, como eu disse a vocês há 8 dias atrás, eu estava tenebroso. Eu estava pensando como é que eu ia realmente fazer as coisas dessa igreja funcionar. E eu dizia para mim: é um ano perdido.
Mas vocês viram o que Deus fez, como eu testemunhei há 8 dias atrás. Há 10 anos nessa igreja, eu sonhava de ter um projeto arquitetônico e um projeto de estrutura e de engenharia para a gente começar o primeiro andar aqui e o segundo andar ali, para ampliar a igreja, zerar para lá, botar a casa pastoral em direção a Manuel de Melo, em cima, quarto, segundo andar. Tinha esses projetos, tinha sonho. E eu vi que Deus fecha as portas, a pandemia vem, igreja 3 meses. Essa semana, sento com o engenheiro e disse: eu faço o projeto, R$4.000. Eu digo: você quer 3.000, me entrega o projeto em mãos. E ele confirmou: essa semana que vem já vai entregar o projeto, vai estar com o projeto em mão, junto com o CREA, junto com a prefeitura. Vamos subir isso daqui, vamos derrubar ali e vamos começar um projeto para a glória de Deus. E o que eu quero dizer aqui a vocês: as dificuldades vêm, mas eu quero dizer, Deus é o Senhor do universo. Essa quinta-feira eu encontrei uma irmã, Luzia, lá de Jaguaribe, com um filho, com um esposo alcoólatra, doente, com dificuldade. Cheguei aqui: irmã, vamos ali. Só tinha uma cesta básica pronta, o resto, eu disse: vamos lá, abençoar a irmã. Ela alegre por ter visto a gente, por ter uma sede da igreja. Eu disse: ligue para jovens, manda um recado para jovens, vamos cuidar em fazer o resto das cestas básicas. Eu acho que dá umas 6 a 5 cestas básicas, para distribuir para os irmãos que tem que mandar ainda umas para 3 para os irmãos que estão trabalhando na Irmã de Milson, lá como é que diz, no assentamento Mandacaru. Um pouco chega Alexandre lá em casa ontem, com o carro abarrotado. Sabe quanto é que vinha dentro do carro de Alexandre? 50 cestas básicas. Está aí. Quando vai secando, como é que diz, o azeite, Deus diz: vou eu mandar mais. Eu só quero dizer uma coisa a você, que Deus mostra para mim e para você, que quem manda na igreja é Ele, quem faz é Ele do jeito dele, mas cabe a mim e a você entender e saber que o bálsamo e tem gelado e tem que ter. E eu louvo a Deus. E se você hoje está recebendo alguma coisa de forma profética, eu quero dizer que Deus possa um dia fazer na tua vida: diz: pastor, eu não quero receber, eu vim para abençoar. Amém? E tem um momento de a gente ser abençoado e de abençoar. Mas eu quero aqui voltar ao texto e pensar, meus queridos, porque Jeremias questionava tamanha dificuldade, porque Jeremias questionava em relação à situação catastrófica que estava vivendo o povo de Israel. E aí, se você atentar de fato para o verso de número 18, ele vai mostrar que ele chorava pela dor alheia. O verso 18 ele diz: oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. A tristeza de Jeremias não era uma tristeza a partir da estética, mas era uma tristeza crônica do dentro do coração. Por quê? Porque ele via a situação que as pessoas estavam vivendo. E eu fico pensando: será que essas pessoas veem na igreja de Sumé um refúgio? Se essas pessoas olham para Ana Cláudia, para Marlene, para Zé Maria, para João, para Kelly, para Socorro Alcântara e qualquer um da gente, e vê na gente, diz: não, aquele crente tem uma esperança. Eu vou telefonar e vou saber uma resposta dele, uma palavra de ânimo. Não, eu vou ali, aí liga para fulano: não, olha, a coisa está mais ruim. É peste negra, é gafanhoto, é tufão, é não sei o que, e vai vir mais. Eu quero dizer uma coisa: pode vir peste negra, pode vir segundo ano do coronavírus. Eu só sei de uma coisa: Deus está no comando de tudo. O povo de Deus tem que ter uma posição não de fanático, mas uma posição de um crente que entende que Deus sabe de tudo e tudo está dentro do seu controle.
Amém, amados? Você vê que Jeremias se lamentava, não simplesmente por uma situação qualquer, mas Jeremias se lamentava pela situação em que o povo estava vivendo, e cabe a mim e você chorar pelo Sumé, chorar pelo Cariri, chorar pela Paraíba, chorar pelas situações difíceis que esse mundo está vivendo, e que nós sejamos ambiente, como é que diz? Tentáculo, sejamos esteio de cura, de palavra de ânimo, de esperança, de salvação para esse mundo perdido. O que é que ele vai ver na igreja? A gente até ignora porque os ímpios não querem vir para a igreja, mas que imagem eles têm da igreja? É um cemitério, é um lugar de ossos, é um lugar que não se tem esperança. Eu quero dizer que eu e você está sendo observado. Você está sendo observado onde mora, onde quer que você esteja passando, alguém está vendo se você está não ou dando testemunho. Eu quero dizer, se a gente quer atrair as pessoas a Cristo, lembre-se dessa verdade. Essa atração vai quando eles verem a glória de Deus resplandecendo no meio do teu coração. E Jeremias chorava porque não via mais essa glória. Jeremias chorava porque Sião, porque Jerusalém, porque toda aquela sorte de pessoas que deveria ser instrumento para aquelas demais nações não estava sendo. E eu posso dizer que em dado momento de onde eu choro dentro de mim, porque eu sei que eu poderia de fato ser um instrumento muito mais eficaz na mão do Senhor. Você poderia ser um instrumento muito mais eficaz na mão do Senhor, para que vidas venham a ser salvas, vidas venham a ser transformadas, vidas venham a ser curadas emocionalmente falando. A igreja precisa ser um lugar terapêutico, a igreja precisa ser um lugar de cura da alma, do corpo, do espírito. Amém, meus irmãos? E é por aí que a gente tem que ter. Mas como é que a gente quer que as pessoas sejam curadas, se eu e você em dado momento precisamos de cura? Como é que nós estamos enxergando o mundo sob a ótica da depressão, cinza, preto e branco, sob a ótica de toda sorte de negativismo? Vamos enxergar o mundo a partir da ótica de Deus. O mundo fazem de tudo para a gente viver em pânico, para a gente viver totalmente desnorteado. Mas eu quero dizer aqui a você, eu não tenho que ser norteado pelas notícias da mídia tradicional, da mídia digital. Eu tenho que ser direcionado pela palavra de Deus, pela promessa. E a Bíblia diz que nós temos uma promessa. A Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma promessa. E quem tem debaixo de uma promessa tem esperança, tem certeza de futuro. E é por aí que devemos caminhar. A gente deve chorar, agora chorar um choro que resulta em esperança, porque a palavra do Senhor deixa bem claro que aqueles que de fato o choro pode durar uma noite, uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não importa se tem uma noite de choro, mas a gente tem que descansar na certeza de que temos um arraial de esperança no dia seguinte. Amém? E aí eu queria conclamar vocês a pensarmos da necessidade que nós temos de chorar pela situação, não nossa meramente, mas dos outros, e pedir para Deus trazer sobre as nossas vidas, sobre a igreja, um avivamento para que as pessoas enxerguem em nós, homens e mulheres de Deus, que seja ambiente e tentáculo, como eu disse, colunas, ambiente que traga libertação, cura para a glória de Deus. Não cura meramente física. As pessoas evidenciam muita cura física, mas o homem tem uma doença chamada pecado, essa doença crônica que precisa mais de que qualquer outra coisa ser sarado. As pessoas acham que fulano bebe, se droga, se prostitui porque gosta, não, porque é dominado pelo pecado, por essa doença chamada pecado. Mas cabe a mim e a você pregar o evangelho, e quando a gente prega trazendo preleção, quando a gente canta na unção de Deus, vidas são libertas para a sua glória. Agora a minha pregação tem que ser ungida, o seu louvor tem que ser ungido, a nossa boca ao abrir, ela tem que ser boca de Deus. E o desafio nosso é sermos boca de Deus. Será se a boca de Deus está fechada em Sumé?
Será que não há mais arauto em Sumé? Ah, pastor, vamos deixar a pandemia passar. Não, vamos desejar. Se a gente não pode ir, a gente leva que o mecanismo vá, que a rádio vá, que a transmissão vá, que o telefone vá, que o WhatsApp vá. Há mecanismo de nós irmos dizermos que Ele é o Senhor, que nada foge da sua vontade, do seu querer. Amém, meus amados? Analise que Jeremias, no verso 18, ele chorava, ele se lamentava, ele se derretia o seu coração. Diz a complementação no verso 21, e tendo o coração partido por causa da ferida dos filhos do meu povo, estou de luto, e o espanto se apoderou de mim. Olha a narrativa como expressa: o homem estava com o coração partido, estava com o coração desfalecendo, estava de fato com um sentimento dos mais angustiantes, não por causa de algo pessoal, mas ele chorava pelo estado precário, caótico que as pessoas viviam. E é essa necessidade que eu tenho que fazer: chorar, enxergar o fardo do outro, enxergar a dor do outro. Isso é o sentido fundamental de compaixão, é sentir como fosse sua dor. E aí ele prossegue dizendo: olha, o meu coração partido por causa da ferida da filha do meu povo, estou de luto, e o espanto se apoderou de mim. Eu quero que Deus me dê muito mais fardo, que Deus me dê muito mais a sensibilidade pela dor alheia, que eu venha ficar com toda sorte de, como é que diz, de sentimento dos mais angustiantes, mas que eu sofra pela dor alheia. Amém, amados? E aí outra coisa que eu queria tornar evidente é o que ele diz aqui no verso do número 22, onde ele diz: olha, será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico para que não se realize a cura na filha do meu povo? Esse médico aqui não é meramente um médico no sentido literalmente falando, lembrando que Gileade era um ambiente que produzia medicina, cura daquela época. Mas eu quero aqui trazer algo figurado, algo metafórico para a gente pensarmos: será que existe alguém que é instrumento de Deus para ser cura? Será que existe alguém que seja bênção verdadeiramente para ser cura em Sumé, na igreja congregacional em Sumé? Será que de fato nós somos bênção onde quer que de fato estejamos? E aí ele pergunta: eu estou triste sim, eu estou angustiado sim, porque eu vejo vocês ali, mas não vejo a manifestação da cura no meio de vocês. E aí ele questiona: há bálsamo? Se há bálsamo, se há médico, por que não há cura? E esse mesmo questionamento eu faço para mim mesmo. Mas só haverá cura, e só haverá de fato toda sorte de bênção na vida das pessoas, se nós nos dispusermos a sermos um povo quebrantado pela dor alheia. E que Deus levante a mim e a você, e que sejamos bênção em Sumé, que sejamos bênção nessa igreja, sejamos bênção onde quer que estamos enraizados, e que através das nossas mãos vidas venham a ser curadas. Fisicamente creio sim, mas prefiro muito mais curas espirituais do que cura física. E de forma bem clara digo: a cura de todas as curas que esse mundo precisa é a cura do pecado. E que Deus levante os vasos nessa igreja para proclamar um evangelho autêntico e verdadeiro, que produz cura, e cura com eficaz. Amém, amados? Caminho para a aplicação, dizendo a vocês: olha, na condição de povo eleito por Deus, somos um canal de cura para o mundo ferido, um bálsamo para muitos doentes. Que Jeová Rafá se utilize em sua graça, a fim de nos usar para sermos instrumentos, de cura para pessoas, para a dor alheia, resultando em glórias eternas para Ele. Que nós temos
tal disposição de sermos canais de Deus, sermos boca de Deus, sermos as mãos de Deus em Sumé, e essas mãos produzam manifestação de sua glória. Amém? Porque de fato existe bálsamo em Gileade, mas ter bálsamo significa que tem cura. Aqui tem vaso. Você pode dizer amém? Nós somos vaso, mas não adianta ser só um vaso, tem que ser um vaso em utilidade. Eu quero ser um vaso, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser um vaso quebrantado nas mãos do Senhor, e esse vaso vai ser cura para muitas vidas, para a glória e louvor de sua honra. Amém? Amém, meus queridos?